Tudo bem? Você tem ovário policístico? Será que tem mesmo? O que isso muda na tua vida? Eu sou Maurílio Palhares, te ajudo a engravidar quando você quiser, te ajudo a evitar a gravidez quando você não quiser e a melhorar a qualidade de vida, principalmente através dos suplementos hormonais. Bom, o que é ovário policístico? A gente chama de SOP, que é síndrome de ovário policístico. Esse S de síndrome significa que você tem que ter vários sintomas. Então, ovário policístico é quando você não ovula direito. Se você não ovula, você atrasa a menstruação. A mulher só menstrua quando ovulou. Então, o principal sintoma é o atraso da menstruação. Essa falta de ovulação, ela vem por uma série de alterações hormonais. Pode ser pela tireoide, pode ser pela prolactina, que daí tem uma causa específica, mas em geral é por excesso de hormônio masculino, ou por produção própria, ou por uso exógeno. Então, o excesso de hormônio masculino faz com que a mulher não ovule direito, e isso faz com que ela atrase a menstruação e faz com que ela tenha mais acne, mais oleosidade, talvez excesso de pelo, e depende de uma série de fatores de predisposição individual. Um grande fator que atrapalha nisso é a resistência insulínica, que tem a ver com excesso de peso. Até por isso que eu estou aqui com a roupa de academia, para ver se eu incentivo o pessoal a melhorar, principalmente a qualidade de vida, excesso de peso, porque essa é uma das primeiras formas de tratamento do ovário policístico. Então, na prática, a gente tem 3 tipos de critério para definir que a pessoa tem ou não a síndrome de ovário policístico. Atraso menstrual, que em geral, para ficar mais simples, se você atrasa com frequência mais do que uma semana, provavelmente você tem oligomenorreia, isso talvez seja por ovário policístico. O segundo critério é excesso de hormônio masculino, isso pode ser avaliado por clínica, acne, oleosidade, excesso de pelo em local masculino, barba, entre o peito, parte alta do umbigo, nas costas, ou em exame de sangue. E o terceiro critério é o ultrassom, com esse aspecto de muitos cistos na borda do ovário. O ultrassom sozinho não dá diagnóstico para ninguém. Para ter o diagnóstico, a paciente abaixo de 18 anos tem que ter os 3 critérios: atraso menstrual, hormônio em evidência de aumento de hormônio masculino e o ultrassom. Acima dos 18, a gente aceita 2 desses 3 critérios. Então, ou a mulher que tem o ultrassom alterado e excesso de hormônio masculino, ou que ela tem ultrassom e atraso menstrual, ou ela tem atraso menstrual e excesso de hormônio com ultrassom normal. Mas para dizer que a mulher tem realmente a síndrome de ovário policístico, a gente tem que excluir outras causas. Então, se você tem esses 3 sintomas, porque a tua tireoide está muito alterada, ou que você está com excesso de prolactina, ou porque você tem um tumor de suprarrenal produzindo hormônio masculino, um tumor de ovário, a gente tem que ir atrás disso, antes de dizer que é simplesmente ovário policístico. Então, tem uma série de exames que a gente tem que fazer para excluir outras causas, e excluídas outras causas, a gente fala que a pessoa tem ovário policístico. Então, eu vejo muita gente no consultório que às vezes usa anticoncepcional antigo com dose altíssima, falando assim, eu tenho ovário policístico. E, na verdade, ela nem fechou os diagnósticos. Às vezes, ela tinha 1 ou 2 critérios lá com 15 anos, ganhou esse rótulo de ovário policístico e, na prática, talvez nem tenha. Bom, para quem tem ovário policístico, tem 2 tipos de sintomas. Os atrasos menstruais com excesso de hormônio masculino ou dificuldade para engravidar. Seja qual for os sintomas, o primeiro tratamento é a paciente emagrecer. Quando você perde 5 a 10% do seu peso, possivelmente você ainda esteja acima do que você gostaria, mas essa perda pequena já faz a grande maioria das mulheres que tinham ovário policístico voltar a menstruar de forma regular, e isso ameniza os sintomas de hormônio masculino e de atraso menstrual, e ajuda a engravidar para quem estiver tentando. Então, o primeiro tratamento é emagrecer, 5 a 10% do peso. Então, para quem quer engravidar, tem vários tratamentos. O primeiro é a redução do peso, 5 a 10%, isso já faz a maioria das pacientes voltarem a ovular, então ela passa a menstruar normal e passa a ter mais chance de engravidar. A gente pode usar medicamentos, que pode ser o clomifeno, o letrozol, ou injeções de FSH, que eu acho mais arriscado, acabo não usando. Você pode associar inositol na dieta, pode ser que tenha algum benefício, polivitamínicos, metformina, que regula o metabolismo. Então, isso, cada um desses, sozinho ou em combinação, pode melhorar muito a chance de engravidar.
Uma coisa importante para quem tem ovário policístico e está tentando engravidar, esses tratamentos, eles aumentam a chance gradualmente. Então, nos primeiros 3 meses tem um grande aumento de chance de engravidar. Entre o terceiro e sexto mês tem ainda um certo aumento. Depois disso, para de aumentar a chance. Então, qual que é a questão? Está usando indução de ovulação para o ovário policístico? O recomendado é usar no máximo 6 meses. Para quem está acima dos 32, o ideal é tentar no máximo 3 meses. E aí, passou esse prazo, reavaliar se quer continuar com a indução de ovulação ou se muda para um tratamento mais efetivo. Já quem está falando de indução de ovulação, um ponto importante. A gente vê muita paciente usando tratamento para induzir ovulação que não teria indicação. A mulher que ovula, ela menstrua. Então, se você menstrua de forma regular, você está ovulando. Então, a gente usar uma indução de ovulação aumenta muito pouco a chance. Aumenta um pouquinho, por quê? Em vez de ovular de 1, você pode ovular de 2 óvulos ou de 3. E isso pode aumentar a tua chance de engravidar. E como pode ser 2, mas pode ser 3 também, esse é um cuidado importante. Eu, pessoalmente, eu considero muito arriscado usar o tratamento de indução de ovulação sem fazer um ultrassom no consultório. Por quê? O objetivo nosso com a indução é você produzir 1 ou 2 óvulos. Se você estiver produzindo 3, trigêmeo não é sucesso, é uma tragédia. Então, a única forma efetiva da gente evitar um trigêmeos é a paciente fazer um ultrassom no consultório antes de ovular. Por quê? No consultório eu consigo ver na hora se ela está com 1 ou 2, a gente libera. Se tiver com 3, a gente evita aquele ciclo. Não dá para você fazer um ultrassom lá na clínica de imagem e aí depois de 3 dias você vem me mandar o ultrassom, porque aí se você tinha 3, você já engravidou, já perdeu a chance. Outra coisa importante desse ultrassom que a gente faz no consultório é avaliar a espessura do endométrio. Dependendo da medicação e da dose, o endométrio, que é a parte interna do útero, pode ficar muito fino e isso pode prejudicar. Então, se for esse caso, a gente consegue mudar o esquema e melhorar o tratamento. Deu 3 a 6 meses, dependendo da idade, até 6 meses, a gente tem que rediscutir. Você quer continuar nesse tratamento? Se é uma paciente nova, às vezes vale a pena. Se não for tão nova, acima de 32, 35, às vezes já vale a pena pelo menos avaliar e ir para a fertilização. Claro que poderia ir direto para a fertilização para quem tem mais pressa. Né? Agora, para fazer uma indução de ovulação, o que você precisa? Espermograma, né, o sêmen de boa qualidade e trompas funcionantes, trompas pérvias. Então, para quem tem esperma de baixa qualidade ou as trompas ruins, a indução de ovulação não é um tratamento. Bom, e para quem não quer engravidar? Aí a gente foca no sintoma do ovário policístico, que é principalmente o atraso menstrual e o excesso de hormônio masculino. De novo, se a paciente emagrecer e perder 5 a 10% do peso, tende a regular na maior parte dos casos. E o anticoncepcional é uma ferramenta que ela trata os principais sintomas. Evita engravidar, alguns evitam mais, outros menos, mas todos reduzem o excesso de hormônio masculino, controla a TPM, outros benefícios, né? E isso já foca em quase todos os sintomas do ovário policístico. O anticoncepcional só não vai mudar o cisto no ultrassom. E não tem nenhum problema no cisto no ultrassom, isso é só um marcador. Como é que funciona isso? Normalmente a mulher recruta vários óvulos em cada ciclo, mais ou menos uns 1000 por ciclo que a mulher perde. Desses 1000, você tem aí uns 10 a 12, dependendo da idade, talvez mais, talvez menos, que eles aparecem no ultrassom, eles começam a desenvolver e formam um líquido. Cisto é o nome que a gente dá para uma bolsinha de líquido no ultrassom. Então, toda mulher, no começo do ciclo, ela vai ter várias bolsinhas dessas, que é os folículos, né? Que a gente chama de cistos. Um deles desenvolve, fica grande e ovula. Quando a mulher não ovula, ela não tem esse folículo grande que ficou dominante. Então, todos aqueles vários folículos pequenos, 10, 12 ou mais, eles vão se acumulando. Então, a mulher com ovário policístico, no ultrassom, fica cheio de folículos que não amadureceram. Isso não tem nenhum problema, não causa nenhum mal, é só um marcador. Então, o fato do ultrassom estar com cistos não muda nada. Então, eu vejo paciente que às vezes vem preocupada, estou tratando o ovário policístico, mas continuo com cisto no ultrassom. Vai continuar, é assim mesmo. Para quem não quer engravidar, a gente foca nos sintomas, né? Então, pode ser com anticoncepcional,
Agora, se o anticoncepcional não for suficiente, a gente pode usar tratamentos para oleosidade para acne, tem diversos, eu também trato, não precisa ir com o dermato, apesar de que se passar em certo grau a gente caminha sim para o dermato. E para quem tem uma outra coisa associada com o ovário policístico e com excesso de peso, é uma tendência a ter diabetes. Então, toda mulher que tem ovário policístico tem mais chance de ter diabetes. Algumas, inclusive, já têm pré-diabetes. Se você tem ovário policístico e está acima do peso, uma avaliação importante é fazer um teste de tolerância oral à glicose. É um exame que faz diagnóstico de diabetes e de pré-diabetes. Por quê? Se você tiver pré-diabetes, você deveria perder peso. Se não for eficiente, não conseguir perder peso ou não for suficiente, continuar com a pré-diabetes, vale a pena a gente começar com a metformina, e aí de modo crônico, contínuo, ou pro resto da vida, ou até emagrecer a ponto de perder a resistência insulínica. E isso controla o metabolismo e evita que a pré-diabetes evolua para a diabetes. A metformina também pode aumentar um pouquinho a chance de engravidar, porque ela, por regular o metabolismo, pode fazer os pacientes voltarem a ovular, apesar de não ser um tratamento direto para a indução de ovulação. Se você gostou, vai ter mais informação sobre isso. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, a gente responde com o maior prazer. Segue a gente nas redes sociais e por lá a gente tem contato mais pessoal.